Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Marielas aqui na TV Boituva. Se você quiser toda semana receber o link da nossa entrevista, é só você mandar uma mensagem de WhatsApp para 011 96695 4343. Curtam a minha página no Instagram e no Facebook, Mundo da Mariela. E fiquem sempre ligadinhos que eu anuncio sempre os entrevistados, pelo menos um dia antes, para que vocês possam fazer suas perguntas. E hoje a entrevista é muito especial, um assunto que anda em pauta ultimamente, pelos últimos acontecimentos, sobre vacinas. E eu convidei um super especialista para falar sobre esse tema. Antes da gente começar, uma pausa para os nossos comerciais e sempre lembrando de agradecer os nossos apoiadores, Fio a Fio Cabeleireiros, Colégio Portinari e Cherry Modas. Muito bem, estamos de volta aqui nessa tarde ensolarada em Boituva. Consegui trazer a ilustre presença do Dr. Aureliano Mendes, de São Paulo. Ele é médico pediatra, alergologista, tem 40 anos já de profissão, atendendo muitas e muitas crianças durante todo esse tempo. E ele é muito competente, muito simpático e ama o que faz. Por isso que eu convidei. Confio muito no trabalho dele e eu tenho certeza que vocês que estão assistindo têm muitas dúvidas em relação a esse tema de vacinas. Então vamos lá. Muito obrigada por ter aceito o meu convite. Maria, é um prazer muito grande estar aqui com você. Eu acho que toda vez que a gente tem a oportunidade de falar alguma coisa que possa ser útil a todos, é uma coisa que me deixa muito feliz. Eu também. Muito legal trazer esse conhecimento para as pessoas e de uma fonte confiável, não é verdade? É verdade. Eu acho que o tema é um tema polêmico. Nós não vamos conseguir 15, 20, 30 minutos falar sobre tudo. O importante é que a gente tenha uma consciência da importância da vacinação, que é o que nós vamos abordar aqui hoje. Então vamos lá, vamos começar do básico. Toda vacina é feita com um vírus ou uma bactéria? Eu poderia ficar aqui meia hora, 40 minutos explanando. Cada um existe uma técnica que, ao longo dos anos, foram desenvolvidas. A primeira vacina que surgiu foi com vírus morto atenuado, com vírus morto, da varíola. Nós estamos falando de 1796. São 200 anos já. Em 1809, a maioria dos países da Europa tornou-se obrigatório o uso da vacina em crianças menor do que 6 meses. No Brasil, somente em 1890, quase 100 anos depois, que tornou-se obrigatório. Antes de começar a responder a sua pergunta propriamente dita, tem uma coisa que eu acho que é muito importante a gente frisar. Ao longo dos anos, o maior impacto na sobrevida da população, o grande impacto do aumento populacional, foram basicamente duas coisas: a água potável e a vacinação. Por que eu chamo a atenção? A gente provavelmente vai discutir correntes que tentam ou não, que falam, pregou, de não dar vacina. E nós estamos dizendo que um dos maiores impactos do crescimento populacional é justamente a existência delas. Você poder prevenir várias doenças que podem causar a morte, pode causar sequelas graves, eu acho que não existe um argumento maior do que esse. Então, quando você me pergunta,
Quais são as vacinas? Existem várias técnicas da gente produzi-las. Vírus morto, vírus atenuado e, ultimamente, existe uma genética, uma engenharia biomolecular que estão produzindo as vacinas. Bom, então se as vacinas, a ideia é que elas previnam doenças e, por consequência, preservem a vida e a qualidade de vida, porque tem algumas doenças que não matam, porém podem deixar sequelas importantes. Por exemplo, a paralisia infantil, né? Qual mais? Desculpe, deixa eu te interromper. Quando você fala em paralisia infantil, a nova geração nunca viu uma criança que teve uma poliomielite. Isso que você estava comentando é extremamente importante que a gente se recorde o que as pessoas mais antigas tiveram amigos, tiveram algum parente que tiveram a paralisia. Então, sabe o que significa pegar uma doença dessa? Sarampo, né? Ultimamente, nós estamos tendo caso de sarampo. O outro adendo. Desde 2016, não existia mais sarampo na América do Sul. Com o vírus do sarampo foi reintroduzido na Venezuela no final de 2017. Um dado alarmante. 2017 a outubro de 2018, recente, portanto, nós tivemos, na América do Sul, mais de 8 mil casos de sarampo. Dos 8 mil casos, 84 pessoas morreram. O Brasil é responsável por 2.500 casos, onde 14 pessoas morreram. Então, ele veio da Venezuela, porque lá na Venezuela não tem vacina? Houve como vou dizer, abaixar a guarda no sentido da vacinação, com os problemas políticos que todos conhecem. Então, diminuiu o índice de vacinação, a doença ressurgiu. Em 2 anos, talvez um pouco menos, tivemos 8 mil casos de doenças. Eu acho que é até interessante você esclarecer como acontece esse fenômeno, porque quando a população é vacinada durante um grande período de tempo, a doença é considerada erradicada. Porém, o que acontece se paramos de vacinar a população, com o tempo esses micro-organismos começam a voltar ativa? Exatamente. A partir do momento que você tem uma vacinação em massa ao longo dos anos, você vai reduzindo a incidência da doença. A ponto, em 1990 foi o último caso de poliomielite no Brasil. E não podemos abaixar a guarda. Nós devemos continuar vacinando para que não ressurja. A varíola é uma das poucas doenças que foi erradicada no mundo. Enquanto a doença não for erradicada no mundo todo, você não pode abaixar a guarda. Poliomielite existe em alguns lugares da África, no Afeganistão, na Arábia Saudita. Então, nesse mundo globalizado, onde se viaja com uma facilidade maior. Então, você ter contato com um vírus desse, fique atento. Por isso que, dependendo do país que a gente vai viajar, algumas vacinas são pré-requisito para que seja autorizada a viagem, né? Exatamente. O Brasil tem um calendário de vacina espetacular. Um dos mais completos. Mas sempre tem um porém. De uns 2 anos para cá, o índice de vacinação no Brasil vem reduzindo. Isso, em termos de saúde pública, nos preocupa muito. Porque se nós temos um acesso, uma carteira de vacinação imensa, melhor do que alguns países da Europa, por que nós estamos reduzindo a prevenção? Nós somos responsáveis. Nós, sociedade. Nós devemos nos alertar para que isso não aconteça. Eu entendo que as pessoas que defendem a não vacinação, elas acreditam que a vacinação pode causar algum mal
ou até mesmo o próprio desenvolvimento da doença por ter um vírus atenuado, uma bactéria, ou até mesmo deixar alguma sequela. Existe essa possibilidade em alguns casos? Qual seria essa porcentagem de risco? O que você tem a dizer sobre isso? Mariela, tudo isso que a gente ouve, e hoje com a comunicação geral que existe, não é verdade. Simples e curto, não é verdade. Qualquer advento adverso que ocorreu devido a alguma vacina, existe a notícia se espalha, todos ficam preocupados e ninguém fica sabendo o que acontece no day after, o que acontece no dia seguinte. Quando vai se apurar se houve algum problema maior devido àquele caso que está sendo relatado, não se confirma. Os efeitos adversos existem. São coisas passageiras, limitadas, passíveis de controle, onde o benefício da prevenção é sempre muito maior. Isso seria aquela febrinha, Aquela dorzinha. A irritação no braço, um eritema, uma dor, um nódulo que se forma no local da aplicação, que nada mais, em algumas 48, 72 horas, vão resolver. Vamos falar sobre a vacinação do recém-nascido. Quais são as vacinas que o recém-nascido tem que tomar ainda no hospital e por que elas são necessárias com tanta urgência? Quais são as duas primeiras vacinas que o recém-nascido recebe? A BCG, que está protegendo contra a tuberculose, e a hepatite B, que está protegendo, lógico, contra a hepatite B. Então, essas são as duas primeiras vacinas que o recém-nascido recebe logo nos primeiros dias de vida. E depois, com 2 meses, o calendário segue. Muito bem. E agora, um assunto que anda muito em pauta devido ao último acontecimento muito triste, né, que foi a morte do neto do nosso ex-presidente, decorrente de meningite. A gente sabe que a vacina de meningite que tem no calendário disponível, né, no SUS, não protege contra todos os tipos de meningite. Conta pra gente. Vamos lá. Existem vários produtos de várias vacinas. Vou me reportar à meningite. Existem vários tipos da Neisseria meningitidis, que é a bactéria, que todos têm receio. Uma vez que a criança ou que o adulto adquire a doença, pode evoluir em questão de horas. Infelizmente, foi o caso do neto do ex-presidente. No mercado, existe basicamente 3 tipos de vacinas contra essa bactéria. Mais um parênteses. Nós estamos falando da Neisseria meningitidis. Existe dentro desse grupo 5 subgrupos, ou seja, 5 tipos de Neisseria meningitidis. A meningite C, que é a que existe na rede pública, no posto de saúde. A meningite A, a meningite B, a meningite W, a meningite Y. O que eu estou dizendo? Popularmente, eu estou chamando de meningite, a vacina da meningite. Mas existe 5 tipos dessa bactéria. Na rede pública, existe a meningite C. Eu não saberia discutir qual foi o problema, infelizmente, do neto do ex-presidente. Mas o que nós temos na rede pública é a meningite C. E as outras? Não são importantes? Tanto quanto. Tanto quanto. Elas são tão graves quanto qualquer uma delas. A porcentagem, a incidência dela na população, lógico, varia conforme a região do planeta, não é só daqui. Então, se você tiver a oportunidade de prevenir contra todas, é um benefício seu. Se na rede pública só existe a C, é outro fórum de discussão. O que existe no mercado são 3 tipos de produtos. A meningite C, isolada,
que é dada na rede pública, a meningite B e a meningite produto ACWY. Então, se nós estamos pensando numa proteção contra a meningite, quanto mais nós pudermos precaver, melhor para todos. Bom, trocando em miúdos, se você quer que seu filho esteja protegido contra todos os tipos de meningite, você pode dar 2 vacinas no particular. Porque se você der só a vacina do tipo C na rede pública, depois essa mesma vacina vai estar coberta na ACWY, não é isso? Correto, isso mesmo. Um outro adendo. Eu costumo brincar muito no consultório que quando a gente fala vou dar vacina de meningite, normalmente a família sai feliz, achando que aquela vacina que está sendo aplicada está protegendo contra o resto. A meningite que nós damos, essa que nós acabamos de comentar, é uma bactéria, uma das mais comuns que existe nessa faixa etária. E outras bactérias? Existem outras bactérias que também podem dar um quadro de meningite. E nem por isso nós estamos protegendo. Então, isso é importante que eu brinco dizendo que é propaganda enganosa. Porque, na verdade, eu estou dando a vacina de meningite, mas quero dar uma vacina também contra o pneumococo, outra bactéria, que não só causa pneumonia, mas pode causar uma meningite. E aí voltamos à questão anterior. Existem outros produtos da pneumonia, do produto pneumonia, que não existem na rede pública? Sim. Na rede pública, a gente dá a pneumonia contra o pneumococo do tipo 10. Ou seja, 10 tipos de pneumococos eu estou protegendo. Existe o 13, é um pouco mais ampla, que além de dar pneumonia, também pode dar meningite. Então, esse esclarecimento é importante que todos nós, a sociedade, tenhamos consciência que existem várias bactérias, vários produtos sendo comercializados e compete a gente prevenir nossas crianças, nossos familiares. Sobre a meningite viral, tem alguma vacina que protege? A meningite viral, vamos abrir o leque. Nós estamos dizendo em meningite grave, esse caso que nós acabamos de citar, causada por um tipo de bactéria. Existem outros vírus, milhares de vírus, que podem também causar uma meningite no organismo. Essas meningites causadas por vírus, felizmente, são muito mais leves, muito mais brandas, muitas vezes nem necessita de uma internação, basta ser diagnosticado e tomar as medidas gerais de cuidado. Você lembrou perfeito. Falamos em meningite, pensamos só numa meningite do tipo grave. Existem outros agentes que podem causar, como você citou, uma meningite viral. Estou lembrando também da vacina sobre a febre amarela, que recentemente tivemos um certo alarme, né, na população por conta dos macacos. E aí faltou vacina e deram uma vacina que não era igual a de antes, era vacina diluída. É isso? O que aconteceu? Coitados dos macacos. Os macacos não têm culpa, eles não são os vetores. O vetor é o mosquito, né? Mais uma vez, é a prevenção, aquela água parada, que pode ser um criador de mosquito, ele que é o grande problema. O macaco é igual ao homem, ele vai sofrer a consequência da doença. Bem, surgiu o surto. E nós não estávamos preparados para essa epidemia. Existe um trabalho que foi feito em 2010, foi feito em Manguinhos, no laboratório do Rio de Janeiro, onde pegou-se essa vacina e diluiu-se ela para ver se existia uma efetividade
ao aplicá-la. Ou seja, você teria a mesma proteção de uma vacina completa ou uma vacina diluída. E os trabalhos, felizmente, foram positivos. Então, verificou-se que essa nova vacina diluída protegeria da mesma forma o indivíduo. E isso é muito bom, porque você pode já reduzir o seu estoque, ou seja, aumentar o seu estoque, diluindo o seu produto. Muito bem. E sobre a vacina do HPV, que recomenda-se dar nas meninas, 9 anos de idade, é isso? 9 anos. Né? Na verdade, não as meninas, os homens e as mulheres. Os meninos, os dois têm que ser protegidos. Os dois podem sofrer consequências. O que permeia por trás de tudo isso? É uma doença altamente infecciosa, fácil de transmitir, principalmente pela via sexual. Então, por que tão novo? O objetivo é justamente esse. Quanto mais novo você der, menor a chance de quando essa criança virar sua adolescente, entrar na sua vida sexual ativa, ele já esteja protegido. Então, essa visão é uma visão perfeita, porque você está protegendo aquele seu filho, aquela sua filha, para que, antes futuro, quando ele entrar na sua vida sexual, ele já esteja protegido. E essa vacina, ela protege contra todos os tipos de HPV? É a mesma coisa. Existem vários tipos de HPV. Da mesma forma que eu falei da meningite, da mesma forma que eu falei da vacina da pneumonia. HPV entra na mesma classificação. Existem vários tipos. A vacina que é dada protege contra uma grande maioria, 4, 5 tipos, que são os mais comuns, e vale a pena não, nós devemos nos proteger. Essa vacina está disponível na rede pública ou ainda não? Está disponível na rede pública, a partir de 9 anos para as meninas. Me parece que houve alguma mudança, aumentaram para 12 anos, mas enfim, 9 ou 12 anos ela está disponível. Muito bem, doutor Aureliano. Alguma coisa que eu esqueci de perguntar, que você considera importante sobre esse assunto? Olha, eu acho... eu terminaria de uma forma muito para a gente pensar. Qual frase que eu deixaria no ar? O ato da vacina é individual. A proteção é da sociedade. Então, se nós tivermos um ato onde nós vamos nos proteger o nosso filho, o nosso ente querido, nós estamos contribuindo para que a sociedade esteja protegida. Olha, isso é muito sério mesmo. Eu vejo que, realmente, o fato de existirem essas correntes que são contra a vacinação, elas não estão colocando em risco só os seus próprios filhos, as suas famílias, e sim toda a sociedade, né? Eu me emociono porque eu acho que é uma coisa que a gente deveria ficar atento. É uma atitude simples, é uma atitude salvadora. Quando você tem alguém próximo que sofreu uma sequela, que morreu ou veio a falecer, é uma marca que poderia ser prevenida. Com certeza. Bom, espero que vocês tenham gostado. Ele foi muito esclarecedor. Até eu aprendi muito hoje aqui com essa entrevista. E, com certeza, será convidado para uma próxima entrevista para compartilhar mais sobre o seu conhecimento. Eu te agradeço muito. Espero ter contribuído para todos. Muito boa tarde e até a próxima.